aquilo que verdadeiramente nos une neste momento e aqui é a discussão não da doença com D grande, abstrata, numa visão descorporizada, mas a doença em nós, os trajetos, os encontros com os sistemas de saúde, os problemas encontrados, as soluções a encontrar, e isso tem um valor incomparavelmente maior. Eu fiz um exame por rotina e quando acabou o exame, fiquei decepcionada porque me disseram logo que tinha um cancro intestinal. Porque o seguinte, fiquei de rastros, não é? Fui ter com a minha médica de família, ela encaminhou-me para o IPO, chorei muito, andei muito, fiz muita... Depois encarei durante muito tempo, eu sofri, encarei e fui operada aos intestinos, tirei 20 centímetros do intestino, fiz quimioterapia durante meio ano e aqui estou. Eu quando recebi a notícia da quimio, porque eu pensava como a minha operação correu muito bem, eu pensava assim, não vou precisar de quimio. Quando o doutor me deu a notícia que eu tinha que fazer quimio, eu voltei a cair, mas levantei-me logo. E eu gosto de fazer perguntas, gosto de ler, gosto de me informar, não é? E então eu fazia perguntas porque tinha má ideia às coisas, informava e tal, e fazia as perguntas. E sempre que eu fazia uma pergunta, como era, como não era, diziam-me tudo. E agora, ultimamente, eu perguntei, e agora? Vou ter alta? Tive alta. E como é? Agora, a Ana Maria é uma pessoa, é uma doente como outra qualquer. Pode ter outro cancro, em qualquer parte, em qualquer pessoa. Quando eu soube do diagnóstico, digamos, a primeira reação foi um turbilhão de sentimentos que foi difícil de, digamos, de gerir. Fizeram-me a anestesia foi epidural, como se diz. Eu apercebi-me de tudo aquilo que se estava a passar na cirurgia. Para mim foi um bocado complicado. É certo que eu estava meio sonolento, não é? Mas no fundo estava a assistir. Mas também. Estava a assistir, inclusive, através da imagem do computador. Foi complicado a vida. Não correu bem. Entretanto, o médico, após cirurgia, disse-me o que é que eu tinha, não me deu grandes explicações. Fui ao médico de família e ele, digamos que me relaxou um bocado. Inclusive ele tinha lá uma bexiga, uma exposição, digamos, em que me explicou a minha concreta situação, que estava ainda numa fase, digamos, de T1, estadio 1, ainda não tinha passado para a zona do músculo. Pronto, deu-me bastante... Não tinha havido grande invasão. Estava ali... Entretanto, mudei de médico, porque mesmo após, digamos, depois de ter os resultados, de ter feito um TAC, um raio-x, eu fui ao médico e ele era muito pouco, era parco nas palavras. E depois um bocadinho rude no tratamento. E eu perguntei-lhe concretamente, doutor, mas isto quer dizer o quê? Qual é a minha esperança de vida? E ele, talvez, se tudo correr bem, 5 anos. Pronto. Fiquei um bocado assustado. E depois virou-se para o céu e disse, e além disso, quem lá está é que sabe. Não gostei da forma como ele me apresentou o caso, imediatamente mudei de médico. A partir daí foi um processo normal. O que nós sentimos é aquele turbilhão de sentimentos e depois agarrámos-nos a tudo, completamente. Eu agarrei-me à internet.
porque depois há muitos termos técnicos em que eu olhava para aquilo, mas o que é que isto quer dizer? A internet ajudou-me bastante. E eu, quando ia à consulta, digamos, de rotina com o meu médico, aproveitava e perguntava-lhe o que é que aquele palavrão queria dizer. E ele lá me ia explicando e tal, pronto. Tudo isso me deu algum ânimo para eu ter forças para enfrentar o problema. A informação que nós não temos quando recebemos o diagnóstico é terrível. É terrível porque tudo é novidade e nós próprios, logo quando recebemos a primeira notícia, não estamos preparados psicologicamente, inclusive aquilo que o médico nos possa dizer, nós já estamos noutra, quer dizer, já estamos a pensar que vamos morrer. E só com o tempo, e para sempre não, uma informação que a gente vá para casa, possa ler aquilo, passar alguns dias, pormenorizadamente, detalhadamente, acho que ajuda bastante, inclusive o processo a seguir, o seguimento que é importante. O especialista da doença que o afligia, o especialista que fez a intervenção, que era, na realidade, o ato, em termos concretos, mais importante, em contrapartida foi incapaz, e isto não tem nenhuma conotação pejorativa, mas são os fatos, foi incapaz de, em termos de comunicação consigo, de dar aquilo que era necessário para se sentir informado, mais tranquilizado, e depois, inclusivamente, tomar a sua iniciativa de também se informar. Exato. Tomei conhecimento disto através de uma análise, daquelas análises de rotina que se fazem, e ao fim de N análises, apareceu suspeitas de que haveria qualquer coisa, portanto, houve modificações, isto era um cancro da próstata, apareceram alterações no PSA, às tantas, a determinada altura, surge um nódulo, claro que nessa altura põe-se várias hipóteses de eliminar a doença, portanto, ou através de várias situações, ou se faz a extração da próstata, não é? Ou vai-se para a quimioterapia ou radioterapia. Optar por uma intervenção ou outra, isso dependeu, fiz depender isso da probabilidade que tinha em termos de consequências. Mas o outro ponto que queria salientar aqui, que é importantíssimo em termos de que é a evolução dos doentes e dos sistemas de saúde, é que foi dito claramente, para tomar uma decisão, eu fui verificar quais eram as diferentes consequências, diferentes efeitos colaterais dos diferentes tratamentos. Como compreendem, isto na história das doenças e da medicina é uma evolução. Antigamente, as coisas não se passavam assim. A relação era totalmente assimétrica e, portanto, o que o médico decidia, ou a equipa médica, era o que era feito, ponto final. O que foi descrito aqui foi uma relação muito mais simétrica, em que, com a informação e, evidentemente, a opinião de uns, mas com a informação também obtida e aquilo que é a avaliação, não só da quantidade de vida, mas da qualidade de vida de outros, se chega depois a uma decisão consensual para uma forma de tratamento. Eu acho que vou começar exatamente pelo fim. O meu problema era o esófago, o bichinho já tinha 5 centímetros, não fui operado. Fiz químio, fiz rádio e já tive alta. É evidente que quando se recebe este tipo de notícias, passa-se o mesmo quase que toda a gente, da mesma forma, não é? Eu percebo que a endoscopia ao meu médico de família, nós por acaso temos uma relação de Deus e de diabo com o outro, e portanto quando nós cheguei aquilo, ele virou-se para mim e disse, olha, os casos que eu conheço, iguais ao teu, só conheço um que está vivo. Eu disse, bem, vamos ficar 2. Vai tomar a nota, vamos ficar 2. Quando me disseram que eu tinha que ir para o IPO fazer tratamentos, eu pensei, bem, aquilo chama-se Instituto Português de Oncologia. Não se chama morgue.
Portanto, como não se chama morgue, se é o Instituto Português de Oncologia, deve estar lá para tentar salvar as pessoas, não está lá para enfiar as pessoas no caixão. A nível de informação, também não fui de andar sempre a ler e sempre... Não, continuei a fazer a minha vida. Se ensaiava, se me dedicava ao teatro 8 horas por dia, passei a dedicar 16. E pronto, tentei sempre fazer aquilo que fazia. Se calhar ainda com mais intensidade. Hoje, a única diferença que eu noto é que se calhar tenho mais pressa de viver as coisas, de não deixar ficar nada para trás. Se calhar não tenho pressa de morrer, eu costumo dizer, já tenho saudades da vida e ainda cá ando. Eu tive cancro da mama, eu tinha, na altura, eu fiz palpação e sentia um nódulo, fui fazer a médica de família passou uma microbiópsia aspirativa, eu fiz e o resultado era suspeita de malignidade. Dirigi-me a um hospital público, mandaram-me fazer uma microbiópsia, embora, como eu tinha 24 anos na altura, o médico fez palpação e achou que era excesso de zelo, pensou que fosse apenas um nódulo benigno, nada de especial. Passado uma semana, obtivemos o resultado, eu tinha um carcinoma invasor tipo 2 com receptores hormonais positivos. Claro que na altura, ao contrário de várias pessoas que aqui falaram, eu sabia o que é que me aguardava, porque a minha outra irmã, nós somos 3 raparigas e 2 rapazes, ela passou pelo mesmo problema e ainda estava em tratamentos, estaria já no final praticamente, então eu sabia que à partida, à posterior, embora tenha sido cancro da mama também até era diferente, mas sabia que iria passar por quimioterapia, radioterapia, e sabia mais ou menos as consequências que isso iria acarretar. A minha limitação é essa, é uma limitação que não é visível, ou não muito visível, porque o braço pode começar a inchar e aí sim, mas e não me incapacita no sentido, às vezes lembro-me, estava com a minha mãe sentada em casa, às vezes dizia, preferia não ter o braço, porque ao menos aí sabia que não podia fazer força. E não, eu tenho, mas eu não posso utilizar. Uma das coisas eu não gostei muito, mas em termos médicos, consultas, informação, nunca me ocultaram nada, nunca, bem pelo contrário. Uma das vezes, inclusive o médico, perguntei-lhe quais seriam as várias opções, ele começou-me a explicar, isto num processo mais à frente, e a certa altura ele disse-me, olha, eu não estou lá aqui a dar nenhuma aula. E eu disse, pois, mas eu, para decidir, eu tenho que saber o que é que isso implica e tenho que estar plenamente consciente do que é que eu vou, de qual é a minha decisão, porque depois não posso vir aqui e dizer, olha, eu fiz isto ou aquilo, porque o doutor me influenciou. Não, a decisão foi minha, com toda a informação que tínhamos, e daí eu tenho que arcar com as consequências. Durante todo este processo eu namorava na altura, agora estou casada com a mesma pessoa. O meu namorado e a minha família foram imprescindíveis, sempre me ajudaram, sempre me apoiaram imenso. O meu namorado nunca, há uma alteração às vezes um bocadinho grande durante a quimioterapia e a posterior, mesmo em termos físicos, e nunca senti, sempre senti que o meu namorado estava ali a 100% e não a 50%, não por estar, e isso também foi um apoio muito grande para conseguir ultrapassar a doença. Durante algum tempo vi alguns sites, mas a certa altura deixei mesmo de ler e de ver, porque uma pessoa, tal como o colega falou, às vezes lemos tanta coisa, chega a uma certa altura acaba por ser a informação a mais. Então, no início sim, li muito e pesquisei muito, mas depois pensei, não, vou mesmo entregar, porque entregar aos médicos e realmente ter confiança no tratamento, porque isso também era uma das coisas que tinham passado não a mim, mas à minha irmã, e ela passava muito essa informação, que era 40% é o tratamento, 60% somos nós. Eu tenho um processo longo, eu tenho 44 anos, aos 31 anos foi-me diagnosticado um linfoma de Hodgkin. Está aqui o meu primeiro oncologista que me viu no Hospital Pedro de Espanha, o Dr. Carlos Sotomayor. Portanto, fiz 6 meses de quimioterapia, estava tudo bem, correu tudo bem. Após 6 meses tive uma recidiva da doença, vim para o Hospital de São João, fiz um autotransplante de medula, correu tudo bem. Depois
tive um carcinoma no duodeno transverso, tirei o duodeno, tirei o intestino grosso, praticamente todo, ficou só 10 centímetros. Tiraram metade do estômago, depois apareceu também no estômago, tirei o estômago, tirei a vesícula e depois fiz uma cirurgia profilática nos ovários. A nível hospitalar, eu tive excelentes profissionais, excelentes médicos, excelentes pessoas, excelentes enfermeiros, que não foram só enfermeiros, foram amigos, que quem está internado num hospital 6 meses a fazer quimioterapia, dia de noite, consecutivo, para fazer um autotransplante, é duro, é difícil, custa muito. E os enfermeiros são pessoas que estão ali, que naquelas alturas que nós estamos mais em baixo, que nos ajudam, que têm sempre uma palavra a dizer, que estão mais próximos de nós. Assim, não é fácil. E a doença oncológica tem um estigma muito grande. Para isto, eu acho que não há segredo nenhum. O segredo é a pessoa não querer morrer. E dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas capacidades e médicas também, lutarmos até à última, fazermos tudo o que está ao nosso alcance para conseguirmos sobreviver. Nunca senti que me ocultassem nada, eu também não deixei que me ocultassem nada, eu sempre perguntei tudo que tinha a perguntar, às vezes levava listas de perguntas que podia me esquecer na consulta, porque eu queria saber tudo, saber o que é que ia acontecer depois. O meu testemunho é passar a quem recebe uma notícia, dizer que, meus amigos, morre-se de cancro, é verdade, mas há quem consiga sobreviver e viver. Eu vou falar do meu caso, tenho 62 anos e foi-me diagnosticado um carcinoma no estádio 2A, nos pulmões, em 2010. A alimentação ajuda muito, procurei, e penso que a qualidade da alimentação é muito importante, e termos oncológicos também ajuda um bocadinho. O meu problema oncológico tem que ver com a tiroide, portanto tenho carcinoma papilar da tiroide. Por uma questão de uma alergia qualquer, estava sempre com uma tosse irritante, fui ao otorrino, fizemos montes de exames, não tinha nada. E acabámos por fazer uma ecografia e ele disse, olha, não tem nada a ver com a garganta, mas tem 2 nódulos na tiroide. Um deles provou-se que era realmente um carcinoma papilar. E fui informada, eu própria fui à internet, mas eu, quando vou à internet, por exemplo, leio várias coisas e depois digo, não percebo nada disto. Ou seja, como é que é? E depois, aquilo que o médico disse, seja o médico de família, ou seja o outro especialista, eu entendo e aceito, e há uma coisa que eu faço normalmente. Eu acho que o médico, em geral, há sempre as honrosas exceções, mas em geral, preparou-se, estudou, sabe, conhece o problema, e aí ele tem que me dizer o que é, o que é que não é. Aquela reflexão que eu fiz no início, que foi realmente, eu sou perecível, eu estou aqui, mas um dia deste não estou, pensava que só acontecia aos outros, não causou grande alteração. Quer dizer, eu acho que se me adaptei. A grande coisa foi a consciencialização de que nós não duramos sempre. Foi a grande modificação da minha vida. Eu acho que era importante dizer aqui uma coisa. Acho que as pessoas, na sua generalidade, creio que com mais exceções do que regra, gostam de saber o porquê das coisas. Portanto, mesmo quando nos dizem para nós fazermos uma dieta, tomarmos um chá, tomarmos um comprimido, as pessoas gostam de saber para quê, porquê e para quê. Portanto, se houvesse a possibilidade de nos centros de saúde distribuir aos doentes literatura, panfleto, como é que se diz? Os papelinhos, pronto, com informações sobre as doenças, sobre o modo como se podem prevenir, acho que seria muito importante, porque as pessoas leem e gostam de saber. Ok, portanto, estamos a chegar ao final desta sessão. Eu só queria dar uma última nota e salientar a importância. Eu penso que desta sessão ficou muito claro a importância de se conhecer as experiências dos doentes e, sobretudo, a importância de não se desvalorizar
a experiência dos doentes. Eu penso que o que vimos aqui foi muito rico, foram experiências muito diversificadas, como são de facto as experiências dos doentes são diversificadas e não podem ser uniformizadas e, portanto, têm que ser analisadas no quadro de uma multidisciplinaridade, uma vez que, como também vimos aqui em todos os depoimentos, a doença não é só física, não é só biológica, tem uma componente psicológica, tem uma componente social, está fortemente relacionada com os contextos sociais e, nesse aspecto, tanto esta sessão como o próprio projeto que a promove, e sobretudo a sessão revela isso, revela a importância de não desvalorizar. Os doentes não são apenas seres passivos, como percebemos muito bem, não é? Têm, portanto, percepções próprias, têm uma racionalidade própria, como estava aqui muito presente, têm práticas próprias, têm várias maneiras de encarar a doença e, sobretudo, e para terminar esta parte final, a saúde é um direito de cidadania. Portanto, e esse direito de cidadania faz parte exatamente disto, de considerar a importância destas experiências, e eu penso que aquilo, pelo menos, que vimos esta manhã, que salientam muito bem, de facto, isto. E as experiências dos doentes, de facto, devem estar no centro de toda a reflexão e toda a prática de saúde que se possa vir a ser feita aí. Este projeto tem como objetivo geral analisar a relação entre o saber da experiência da doença e o saber biomédico que lhe corresponde, e nessa medida a ideia era construir, elaborar algo que traduzisse de alguma forma a construção pessoal e social da doença. A primeira fase do projeto consistiu em ouvir os doentes e por isso foram realizadas 110 entrevistas a doentes com patologia benigna e maligna, isto porque as tais listagens de perguntas mais frequentes também incluíam patologia benigna, mas de facto o cancro tem um peso e um material analítico muito mais consistente para se poder estudar, e por isso as entrevistas incidiram precisamente sobre as 5 patologias sobre as quais as FAC norte-americanas tinham sido produzidas. Como dizia há dias o professor Sobrinho, o projeto não termina em novembro, começa uma nova fase. Faço votos para que as entidades competentes considerem o material de informação em saúde produzido neste projeto como um forte argumento para permitir continuá-lo. No que depender de mim, assim será. Muito obrigada. Gostaríamos de felicitar a doutora Paula Silva pelo excelente trabalho. Vai ser difícil, após este convívio de 5 anos, libertar-se de um projeto que a acompanhou, viveu consigo e como nos disse, do seu testemunho pessoal. Tive imenso orgulho em ouvi-la haver apresentar. Acho que fizeram um trabalho de 20 valores e quero realmente agradecer à Fundação. A Fundação, o professor Jorge Soares sabe isso, a gente está-lhe gratíssimo por muitas coisas ao longo de muitos anos e, portanto, muito obrigado, Paula. Na realidade, este projeto deve-se à ideia do professor Sobrinho e deve sobretudo ao trabalho da doutora Paula e depois do apoio da Gulbenkian. Eu creio que sem estas 3 pessoas isto nunca teria ido a lado nenhum. Isto, de facto, como foi dito, é uma premiere. Uma premiere, e a gente pode dizer, quase a nível mundial. Pela primeira vez, há uma interpretação daquilo que é o relatório anatomopatológico, de maneira a que os doentes o percebam. É muito importante que isto chegue aos doentes. Ou melhor, aos chãos. É muito importante que as pessoas saibam que têm um documento em português que lhes permite traduzir os relatórios anatomopatológicos, que lhes permite, de uma maneira neutra, que estes documentos foram feitos de uma maneira imparcial, de uma maneira neutra, poderem adquirir a informação, caso contrário, que está dispersa na internet. Aquilo que muitas vezes acontece na consulta é que realmente há uma dificuldade enorme dos doentes perceberem aquilo que lhes é dito. E acho que através deste booklet, se calhar isso vai se tornar mais fácil, o meu trabalho vai ficar um bocadinho simplificado no dia a dia.
Eu gostava de, quando me foi diagnosticado, por exemplo, um tumor, ou no cólon ou no estômago, ter tido isto. No meu contacto com a Paula Silva, eu própria fui confrontada com as perguntas objetivas, acutilantes, e fez-me pensar. Portanto, para além da atividade que eu vinha desenvolvendo, foi particularmente importante esse momento que eu relembro e, novamente, volto a frisar a importância do trabalho da Paula. Realmente é um trabalho que é preciso na sociedade. A saudável persistência é porque a saudável é mérito, porque é um fim meritório. E depois a doutora Paula não dizia a que horas os e-mails eram mandados, não é? 2, 3 da manhã, etc. E eu faço ideia o trabalho que isto custou, não é? Mas é extremamente meritório. Isto é um trabalho que é necessário. Não é necessário só na comunidade médica, científica, é necessário para a sociedade. Estão criadas as condições para que em 2017, no início de 2017, possamos começar com estas 2 ARS e depois alargar a outros campos e provavelmente que isto acabará por ser difundido, estou em querer, a todas as ARS e ao nível nacional, porque o mérito é inegável. Digamos, foi um dia muito valioso e, de facto, estou muito contente por ter conhecido este projeto. É evidente que é importantíssimo distribuir estes livros. Eu não posso acreditar, não posso sequer pôr a hipótese de que isto não seja utilizado para ser distribuído massivamente e estar à disposição de quem quiser pegar e não à espera que a pessoa tenha um cancro para lhe ser dado. É preciso realmente unirmos, não cada um pelo seu umbigo, mas acho que todas as instituições no mesmo sentido, que é o doente, e começarmos a resolver esses problemas. E acho que este é um primeiro passo muito importante, que leva muito trabalho, muita investigação e que realmente foi muito bem concebido, por isso queria só dar os meus parabéns. Mas de facto acho que me sentirei recompensada por isto, porque de facto isto vai de encontro àquilo que hoje também se calhar todo dia foi dito de várias maneiras, que é a utilidade do documento. E foi nesse sentido que ele foi construído.